Somos todos crianças
Vamos então, neste momento, todos nós, a serenar os nossos corações, as nossas mentes, para entrar agora, cada vez mais, na comunhão com a espiritualidade, esse ambiente salutar e gostoso que já nos encontramos aqui. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui buscando tantas luzes que nos auxiliam na caminhada na terra, na vida. Então vamos estar aqui de corpo e mente, buscando angariar tudo de bom. O nosso companheiro veio trazer para nós o Evangelho, que ele possa ser amparado, para que ele passe para cada um de nós, não só encarnados, mas sabemos que tem milhares de desencarnados aqui para ouvir a explanação da noite. Por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, que assim seja. Muito bem, mais uma vez, volta à nossa casa, João, a fazer a explanação da noite. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Jesus nos auxilie sempre na compreensão dos seus ensinamentos, seu Evangelho, e nos auxilie igualmente no dia a dia, na prática dos seus ensinamentos, a fim de que cada um de nós possa, nessa oportunidade redentora e abençoada, concedida sempre pela misericórdia de Deus, alcançar no projeto que nos propusemos e participamos, não raras vezes, se não todos nós, esse retorno a esse reencontro com nós mesmos e com aqueles com quem convivemos, buscando a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima e o objetivo que nos trouxe nessa encarnação presente. Eu gostaria de pedir licença para vocês, para que eu pudesse estar lendo aqui para nós só um minuto. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vocês vão pedir licença para ler esse capítulo 3, ele não é tão longo, mas é interessante. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz: sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé.
Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como foi também o daqueles. Aqui ele fala daqueles, Janes e Jambres. É interessante que essa citação de Janes e Jambres não tem nenhum dos evangelistas, e só tem nessa passagem de Paulo apóstolo. Janes e Jambres eram considerados mágicos do faraó do Egito na época, e eles confrontaram Moisés junto ao faraó, e por uma demonstração de força, de poder, de mágica, de magos, e acabaram se perdendo por Moisés. Então Paulo fala aqui que esses homens que estão citando aqui, como Janes e Jambres passaram, também passarão. A gente tem que passar aqui para voltar de novo, né? Porque vai ser manifesto o seu desvario, como foi também de Janes e Jambres. Isso é interessante. Tu, porém, está falando a Timóteo, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Lístra, quantas perseguições sofri, o Senhor me livrou de todas elas. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. E que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Essa epístola de Paulo a Timóteo, a segunda, nos mostra aqui uma coisa muito forte desses tempos que nós estamos vivenciando. Isso escrito mais ou menos em torno de 80 a 90 depois de Jesus, quer dizer, há quase 2000 anos atrás. E Jesus também, no seu sermão profético, alinhava aquilo que ia acontecer nos últimos tempos. Nós já podemos ter a oportunidade de falar aqui, quando virá o fim, né? Que Jesus também fala desse sermão profético dele, logo antes, na semana em que ele foi preso, julgado e crucificado. Ele fala que haveria guerras, nações contra nações, pandemias, mas isso não era o fim. Haveria iniquidade, mas isso também não era o fim. Pais contra filhos, filhos contra pais. Jesus falando na época dele que haveria isso no fim dos tempos. E que a iniquidade seria tamanha que o coração de muitos se esfriaria. Interessante. A iniquidade é o que a gente está vendo hoje, mais ou menos isso que Paulo, apóstolo, falou 80 anos depois de Cristo. Essa questão dos homens orgulhosos, amantes de si mesmos. A gente vê muito isso hoje, né? Que sem querer de maneira alguma condenar quem quer que seja, a gente vê que cada um de nós está também nesse quarto. Às vezes nós temos algum entendimento diferenciado, mas a gente está aqui também em busca da nossa melhoria e da nossa evolução. É interessante quando a gente fala que Deus não castiga ninguém nunca. Deus não nos castiga nunca. Deus não nos castiga nunca. Deus não nos castiga nunca. É interessante eu repetir isso 3 vezes, que isso me marcou quando um palestrante falou isso na nossa casa lá. E eu me lembrei também quando Jesus se volta para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: amo, Senhor. E Jesus se retorna a ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro volta: amo, Senhor. E pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, o Senhor está duvidando do meu amor para contigo, eu te amo. Interessante que Jesus fala por 3 vezes, como o palestrante falou lá por 3 vezes também, que Deus não nos castiga nunca, né? Que é para consolidar o ensinamento, o esclarecimento. Então Jesus, depois de perguntar por Pedro por 3 vezes, se volta a ele e fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante para nós outros espíritas, que não nos faz melhor do que ninguém, pelo simples fato de sermos espíritas, providência dos ensinamentos da doutrina espírita, mas que esclarece de modo inequívoco e ímpar para nós as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e nos auxilia sobremaneira, e aqui realmente, sem nenhuma outra segmento religioso capaz de se igualar desse ensinamento para nós outros, repetindo de novo, não nos faz melhor por ninguém, por pura e simplesmente sermos espíritas, né? Isso
a doutrina chega até nós como um consolador que Jesus prometeu. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama Jesus e depois consolida ou termina o ensinamento falando: então apacenta as minhas ovelhas. Então, de novo, nós aqui podemos questionar e podemos estar pensando que quando a gente diz que Deus não castiga ninguém, a gente às vezes ouve também: escapou da justiça da terra, mas não escapará da justiça de Deus. A gente pensa também: peraí, a doutrina espírita de ação e reação, causa e efeito. Nós estamos aqui, muitas das vezes, nós demandamos, desculpe repetir isso, porque é interessante que a gente é muito apegado a isso, nós estamos aqui pagando o que nós fizemos de errado em outras encarnações. E aqui é muito interessante que pagar é mais associado, está mais de acordo com a lei de Daniel, olho por olho, dente por dente, todo mundo terminaria certo com aquela, né? Mas na realidade, Jesus veio e trouxe o ensinamento diferenciado: amai os vossos inimigos, para que sejais dignos de ser chamados filhos de Deus. Olha que coisa, gente. Está lá no amai os vossos inimigos, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, para que sejais dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, somos. Mas para que a gente possa ser qualificado como filho de Deus, amar os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aprendeis o que foi dito: amareis o vosso amigo, o vosso próximo, mas odiarei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: porque se amar que só quem vos ama, que fazeis mais do que isso, do que os pagãos, os publicanos, que eram considerados gente má vida, eles também não fazem isso? Agora é interessante a gente falar: peraí, mas como que eu vou amar alguém que pode abusar desse sentimento meu para com ele e me ofender, me trair, me injuriar, eu vou ter que fazer tudo isso e amar? Bom, vamos chegar lá um dia, né? Pedro, quando perguntou para Jesus se era para perdoar 7 vezes, né? Jesus ensinou que era 7 vezes 7, 70 vezes 7, né? O que não quer dizer que é 490, é indefinidamente, né? Senão a gente já podia fazer conta, eu já estou perto. Depois, se a gente vai depois 490, a gente começa a devolver o pensa, né? Na realidade não é isso. Mas é interessante também, né, gente, que é um processo de aprendizado. Jesus, nós vamos ver aqui, Jesus não espera de nenhum de nós que a gente haja hoje, no nosso nível de evolução que nós estamos, como agiu Chico Xavier, como age Valdo Franco, como agiu São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, por aí vai, né? O próprio Pedro, que mesmo convivendo com Jesus, no momento do testemunho, negou ele por 3 vezes e depois foi guindado a levar avante o cristianismo do Cristo, e foi tão disciplinado, tão fiel, né, que fez tudo que era esperado por ele. Por isso, quando Nicodemos pergunta a Jesus: Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor colocou, conversando com Jesus à época, que o Senhor colocou Pedro, aquele mesmo que negou o Senhor 3 vezes, como condutor do trabalho do Senhor. Ele falou: por isso mesmo, porque ele já sabe a dificuldade, o incômodo de renegar a condução correta do trabalho que foi dado a ele. Agora ele é o melhor a ser isso. E tanto foi o melhor, que depois, quando ele foi também crucificado, foi condenado a ser crucificado, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, que ele não merecia morrer como Jesus, né? Então, essa doutrina chega para nós, então, sem esse sentimento de culpa, então, que a gente ainda está no livro de Jesus, não esperando de nós espetáculo de grandeza, mas que a gente possa, nessa encarnação nossa, chegamos aqui todos, e aí com certeza os pilares da nossa necessidade, do nosso orgulho e egoísmo, e aqui cada um de nós pode fazer essa introspecção, essa reflexão. Efetivamente todos ainda temos orgulho e egoísmo. Basta alguém discordar da gente, basta no nosso trabalho alguém criticar o trabalho que eu levei 2 meses para apresentar e alguém considera aquilo infantil e sem qualidade, né? Basta uma série de situações, alguém me xingar ou me reclamar no trânsito, ou dentro do meu trabalho, ou às vezes até na casa espírita, onde eu estiver, que é difícil. E o Chico sabe disso também, falou que a gente colocasse a água santa, a água benta na boca e contasse até 10 antes de devolver uma ofensa recebida. E isso é natural que sejamos assim, não só nessa encarnação, como povos e anteriores, e com certeza vamos ser em muitas outras para frente. Por quê? Todos nós somos criados simples e ignorantes.
Então é natural que a gente esteja, nós vamos ver aqui, Jesus sabe que desses erros nossos que faz parte do processo de aprendizado. Então Ele nos ama de uma forma incondicional e continua nos amando. Tanto é que o que Ele fez antes de se entregar seu Espírito ou voltar à espiritualidade de Espírito, o que Ele pediu a Deus? Pai, perdoa-os, porque eles são maus, eles são ignorantes, eles têm que sofrer para aprender a amar, agora eu só ensinei amor, o que eles estão fazendo comigo? Não, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, são mais dignos de compaixão. Aqueles de nós mais ignorantes, somos mais dignos de compaixão, o que naturalmente não nos deve levar a conivência com essa nossa necessidade, com essa nossa imperfeição. A gente não deve, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não levo desaforo para casa, vou bater o levou. Nós estamos aqui justamente para aproveitar essas oportunidades que a gente vai entender um dia, oportunidades preciosíssimas de passar por essas situações, às vezes de humilhação, de ofensa, de traição difícil, de ingratidão, para que a gente possa efetivamente comprovar que nós estamos interessados em seguir Jesus. Não mais entrando na arena, enfrentando leões, ou sendo deslumbrado de betume e sendo queimados vivos, mas enfrentando a nós mesmos, os leões que estão dentro de nós, o betume que está no nosso coração, natural, de novo. A culpa é tão prejudicial quanto a nossa autossuficiência, ou vaidade, ou a autossuficiência mesmo. A culpa é igualmente maléfica para nós outros. É natural que a gente esteja assim. Mas também a doutrina nos ensina como um consolador prometido, que reconhece o verdadeiro Espírito de Deus, esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações. Então é interessante isso, porque quando a gente lê tudo isso aqui que Paulo Apóstolo falou para Timóteo, e lembra as colocações de Jesus, continuando no sermão profético, onde ele fala que haveria pandemias, nação contra nação, mas não seria o fim, a iniquidade seria tamanha que o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade é tudo isso que a gente está vendo. E de repente a gente fala, poxa, será que Deus está olhando para a terra? Será que Jesus, desistiu da terra? Mas com certeza não, porque quando ele disse que o meu reino não é desse mundo, ele não disse que não, efetivamente ele disse que não era, mas ele disse que ainda não é desse mundo. Ele fala a Bartolomeu, na lição Bom Ano, do livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, quando Bartolomeu fala que se sentiu consolado quando Jesus falou que o reino dele era daqui, da terra, porque aqui só tem falsidade, mentira, autossuficiência, interesse próprio. E Jesus então fala, Bartolomeu, quando eu disse que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não significa que eu não vai instaurar um dia essa condição de felicidade sem mescla. E realmente será. Não viria de meu Pai, continua Jesus, sem essa certeza. Então ele sabia de tudo isso, e sabendo dos nossos erros, ele nos ama como nós somos. Mas, de novo, o nosso esforço natural e precioso de pegar essas oportunidades que nós temos difíceis na nossa vida e começar a refletir sobre ela, nós vamos passar a entender o que é quando a gente escuta numa casa espírita ou lê, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente vê isso, está em toda a lei dos profetas, e a gente sai continuando do mesmo jeito. Como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar a Deus? O que Deus precisa de mim? Interessante, né? Materialmente, com certeza, nada, A terra é dele, o universo é dele, os universos são dele, tudo é dele, toda a criação é dele, nós somos dele. Mas nós temos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Olha que coisa, meus irmãos. A doutrina chegou num ponto para nós que vai mais além agora da gente saber que tem reencarnação, ou da gente saber que tem vida após a morte, ou da gente saber que a gente pode comunicar com os nossos parentes e amigos da espiritualidade, ou a gente saber que nós estamos reencontrando aquelas pessoas que nós necessitamos, segundo o dizer aqui de Emmanuel, nós estamos reencontrando aquelas pessoas que nos capacitam ou nos dão a possibilidade do que a gente precisa aprender, que é de novo o combate ao nosso orgulho e egoísmo. Então a doutrina chegou num ponto para nós outros, que se fora da caridade não há salvação, a gente está sendo chamado, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo também, a cumprir o sacrifício mais agradável a Deus, e qual que é?
vai, reconcilia-te com teu adversário e traz a caminho com ele. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Sacrifício e sacrifício. Nós não temos sacrifício também de caminhar tantos quilômetros para sem condenar de maneira alguma aqui a fé daquela pessoa que às vezes recebeu uma graça e está lá pagando ou devolvendo a graça recebida, caminhando tantos quilômetros, etc. É o entendimento dela e deve ser respeitado, mesmo porque nós temos que respeitar a diferença de opiniões das nossas, sem, é claro, desconsiderar a nossa doutrina, de novo repetindo que não nos faz melhor do que ninguém, como Consolador que Jesus prometeu que iria enviar. Pediria ao meu Pai para enviar. Ele nem falou que enviaria, pediria a Deus para nos enviar. Mas nós temos que respeitar o entendimento e a aceitação dos nossos irmãos. Na nossa casa mesmo, na nossa família, nós vamos ver aqui até outra situação dessa, a gente tem pessoas de um direcionamento religioso diferente. Nossa, tudo bem. Muitos de nós viemos da Igreja Católica, viemos do Evangelho, viemos dos Testemunhos de Jeová, dos evangélicos, dos protestantes, nós viemos de lá, e eles estão lá entendendo e aceitando que é o melhor, dentro do entendimento de cada um, e o Deus deles é o mesmo Deus nosso. Interessante aqui uma passagem, em que o Divaldo Pereira Franco comenta com a Joana de Anjos, mentora dele, que ele estava muito incomodado como que as igrejas evangélicas estavam crescendo, passaram em igrejas evangélicas, se multiplicaram e todas lotadas. E ele não via isso acontecendo na casa espírita. Então o Divaldo ficou meio preocupado e incomodado com isso. E a Joana de Anjos responde para ele: Divaldo, esses nossos irmãos que estão nas igrejas evangélicas, católicas, qualquer uma outra, se eles não estivessem lá, eles não estariam na casa espírita, por enquanto. Eles estariam então na rua, sem a procura de Deus. Eles estão lá procurando Deus, dentro do entendimento deles. Então deixa eles lá, né, e continua o seu trabalho onde você está. Né? E realmente é isso, né? A doutrina espírita, de novo, como Consolador de Deus, nos responde todas as nossas perguntas. Nós temos um livro dos Espíritos, com 1018 perguntas e respostas. Tem algumas edições que nos contam 1019, mas que pulou a 1011, 2010 passou por 2012, na realidade são 1018 perguntas e respostas. Nós temos 420 livros, mais ou menos, em média, psicografados por Chico Xavier, com milhões de exemplares vendidos, nos contando como é que quando nós formos lá de lá. A gente já sabe, já foi muitas vezes, mas hoje a gente se esquece, a gente tem dúvida, é natural isso, né? A gente tem até por vezes, todos nós não queremos, alguns têm até receio da morte, que é natural, porque é até um instinto de sobrevivência, né? Se a gente põe a mão numa chapa quente, você tira esse instinto de sobrevivência. Mas a doutrina chega e nos oferece, por exemplo, para onde que eu vou? Aquelas perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Né? Para onde que eu vou? A gente já tem essas respostas. Mas, por exemplo, para onde que eu vou na espiritualidade, a gente pode fazer uma reflexão, né? O que é que eu penso? O que é que eu gosto? Como é que eu ajo nos meus interrelacionamentos? Por quê? Eu vou procurar do lado de lá aquelas pessoas que muitas das vezes fazem o meu círculo de amizades aqui. Eu tenho um grupo de amizades aqui que eu criei na escola, no trabalho, na família, pessoas que me agradam, me agrada estar junto, e que eu também acho bom estar com as pessoas. Nós vamos lá de lá encontrar essas pessoas também, entre eles nossos parentes que nos antecederam, dependendo da condição que eles estiverem, que nós estivemos também, mas naturalmente, né? Com certeza, quando nós encontramos eles aqui, vamos encontrar do lado de lá também, né? E tomara que, penso eu, né, que quando eu chegar de lá, eles não tenham já vindo para cá também, né? Mas não quer dizer que a gente não encontra, a gente encontra no som, né? Mas eu gostaria, meu menino fala também, mas aí não vai ter graça, mas quer encontrar de lá para a gente estar juntos, não, mas vai dar certo, né? Então, com certeza, né, meus irmãos, a gente vai estar de lá então com aquilo que nos atrai, que nos favorece. Quando a gente, por exemplo, está numa casa espírita, ajudando na campanha do quilo, ajudando na sopa, ajudando no enxoval, ajudando no passe, ajudando no almoço, ajudando numa promoção da casa, ajudando de mil formas na higiene, na limpeza da sala, ajudando no atendimento mediúnico, nós estamos cedendo um tempo nosso que a gente poderia estar, por exemplo, tranquilo em casa, depois do trabalho, assistindo alguma coisa na televisão que a gente gosta, um filme, um bom programa, cedendo isso, né?
para que alguém, às vezes, que a gente não conhece, nunca ouviu falar, um passe que a gente dá, um trabalho mediúnico que a gente dá no espírito, que a gente não conhece, que cria um laço de afeição com os pais, com os avós, com os irmãos daquele espírito que nós estamos estabelecendo no trabalho mediúnico. Ah, mas eu não sou médico, então eu estou perdendo? Não. Né? Nós temos a possibilidade de praticar a caridade de 1000 formas. Um aperto de mão, que de novo voltou, um abraço, uma palavra de esperança, uma prece em favor de irmãos nossos de dificuldades maiores ou iguais às nossas, uma leitura edificante. Nós temos 1000 formas de praticar essa caridade, e fora dela uma salvação. E aqui nós estamos fazendo caridade, nós estamos recebendo a graça, porque é essa caridade que vai nos auxiliar a fazer o melhor uso dessa nossa encarnação presente. Não por motivo, Paulo apóstolo, na sua lição, fora da caridade, na salvação, capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade, na salvação, termina a lição falando, não é porque só os espíritas serão salvos. Isso numa época que a doutrina estava sendo apresentada ao mundo, na França. É interessante a gente perguntar aqui, embora tenha começado nas irmãs Fox, em Nova York, nos Estados Unidos, né? Foi depois as mesas, aquele trabalho de golpe, as mesas girantes, levado para a Europa e floresceu na França. E a gente às vezes questiona por que na França, né? A França hoje tem muitos espíritas, tem muito. Depois que passou e veio para cá, ficaram poucos, mas hoje tem mais. Mas por que foi na França? Porque se viesse o Brasil naquela época, não seria levado tão em conta, né? Não seria levado tão em conta como foi na época da França, que estava ali já após a Revolução Francesa, né, 1789, a Revolução, já era o iluminismo cheio de artistas, cheio de arte florescendo, então filósofos, né, cheio de gente, não que isso tenha tanta importância, mas porque seria dada importância dados a esses homens de gênio, né, entre aspas, gênio de capacidade, né, está se interessando por isso e fazendo observações dentro da doutrina. Então a doutrina estava nascendo ali por isso na França. E aqui é interessante, né, a gente vê também um caso, nós tivemos, nesse caso dos homens de gênio, né, nós tivemos 3 desses homens, entre eles esqueci o nome do rapaz, mas César Ambrosio, o outro de Fisiologia, Prêmio Nobel de Fisiologia em 1903, César Ambrosio, William Crookes, que eu queria lembrar, que foi para o século XIX, que o Einstein foi para o século XX, William Crookes da Academia Parisiense Inglesa de Ciência. Ele fez os testes com Kate King, o espírito de Kate King com a Florence Cook, a menina, né? Então pesava ela antes, pesava depois, cortava o cabelo, tirava uma blusa, punha uma blusa. Durante 15 anos ele pesquisou para ver se não tinha fraude nessa questão que ela recebia o espírito e falava, conversava o espírito de jeito que. Depois de 15 anos, ele falou, não, realmente existe espírito, existe comunicação, e foi expulso da Academia de Ciências de Londres, né? Ele falou, não, eu estava enganado, isso na realidade não é verdade, não. E passou mais um tempo, alguns meses, ele voltou e falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem me tirar da academia, podem fazer, isso é verdade, eu não entendo como é que é, mas é verdade que tem. Né? César Ambrosio, William Crookes e Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia em 1903. Então, pessoas, você vê assim, que realmente pesquisaram sem nenhum interesse a não ser científico. E a doutrina tem um viés científico. A doutrina ela é um viés filosófico, científico e religioso. Né? E por quê? Jesus observou, ou levou ao seu ensinamento muito mais para as pessoas sem essa capacidade genial, porque são mais fiéis e interessados nesse Deus que perdoa e que é misericórdia. Né? Mas então, a doutrina nossa, sendo dessa forma, então, nos possibilitando esse entendimento, Paulo apóstolo na lição da caridade, termina a lição apresentando a doutrina espírita para o mundo, termina falando, não é porque só os espíritos serão salvos, mas porque, nos ensinando a serem melhores cristãos, os auxilia na conquista do objetivo que vieram para o céu. Que maravilha de entendimento. Não é porque o espírita vai ser salvo, mas porque, abrindo o leque dos nossos questionamentos e dúvidas, nos ajuda a ser melhor cristão, nos auxilia a alcançar o objetivo que nos propusemos aqui.
Por isso ele fala isso, né? E a doutrina dessa forma nos facilita isso, para além do entendimento que a gente tem até agora. Voltando às questões de tudo que a gente já tem com a doutrina, nós estamos na fase agora de efetivamente buscar essa reflexão sobre nós mesmos para aproveitar esses instantes difíceis. O Chico Xavier falava que o que ele achava mais difícil para o homem era o perdão. Mas ele nos ensinava também que aquele que aceita a si mesmo está preparado para perdoar os outros. Então, a gente começar a entender que essas dificuldades que nós estamos passando, voltando de novo no início, quando a gente repetiu que Deus não castiga ninguém, realmente Deus não nos castiga. Ele não fica notando lá, fulano fez isso hoje, fulano mentiu, fulano prejudicou, fulano... Não tem isso, né? Deus fez as leis dele, né? Nós temos as leis da ciência, né? A gente fala aqui, se eu soltar esse copo d'água aqui, não vai volitar aqui para cima, ele vai cair, a lei da gravidade, a lei natural, né? Aqui é interessante, até a gente pode falar daquele detalhe, da experiência de Galileu, não é interessante, mas é outra história. Então, dessa lição aqui, dessa lição natural aqui da gravidade, Deus fez as leis morais e espirituais. Quer dizer, aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço de bem, para quem quer que seja, eu recebo da vida, centuplicado, muito mais. E aquilo que eu falo, que eu faço e que eu penso de contrário à lei de Deus, contrário à minha essência, que é amor, cada um de nós foi criado pelo amor de Deus, eu trabalho contra mim mesmo. Então, tudo que eu faço contra outra pessoa é como se eu tomasse veneno para o outro morrer. Então, a gente está na época agora de pegar essas situações de ofensa, difícil, muito difícil, mas nós estamos aqui para isso, é o leão que nós estamos enfrentando, é o betume para ser queimado no rio, que não precisa mais hoje. A gente pegar todas essas oportunidades e começar a ver, olha, está acontecendo eu estou passando por essa situação, é uma oportunidade para ver o que eu faço. Não tem ninguém anotando. É eu fazendo isso, é eu não devolvendo a ofensa, é eu relevando a ofensa, eu pondo a água dentro que o Chico falava, contando até 10 antes de devolver a ofensa, eu entendendo às vezes que aquela pessoa que está me ofendendo está passando por problemas dificílimos, mas eu também estou passando por problemas difíceis, não estou ofendendo ninguém, tudo bem. Talvez eu já tenha um pouco mais desse entendimento, ela ainda não. Aquele Bartolomeu, da lição da felicidade desse mundo, quando chegou em casa, ele sempre, os irmãos dele acordaram de madrugada, chamaram ele de fanático, só estava atrás das arenas agora, não fazia mais nada. Bartolomeu olhou para cada um deles e não mais devolveu a ofensa, ou gritou, ou brigou com eles, ou quis convencê-los. Bartolomeu entendeu, depois de meia hora de conversa com Cristo, nessa noite do bom ano, da lição do bom ano, que só ele, Bartolomeu, tinha alegria para dar para os seus irmãos. Então, ele ajudou eles com o pudão do silêncio, deixou eles falar e ficou na dele. O pai dele acordou também nervoso, falou que ia desertar ele, que realmente ele era um mau filho, o que ele estava fazendo da vida. Ele olhou o pai dele como ele nunca tinha olhado até então. Ele olhou o pai dele, ele viu no pai dele irmão, filho de Deus como ele. E ele, Bartolomeu, já conhecia Jesus, o pai dele ainda não. Ficou calado então e deixou. Então, essa transformação de Bartolomeu, de Pedro, depois da negação do Cristo, e essa negação é interessante, porque Jesus, não por acaso, Jesus faz essas situações, para servir de exemplo para nós. Pedro negou Jesus por 3 vezes, convivendo com ele dia a dia. Pedro era irascível, ele era meio truncado, mas ele era muito fiel, né? Quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos no lava-pés, Pedro chegou e falou: não, o senhor não vai lavar meus pés? O que é isso? Como é que meus amigos dele, o senhor não vai lavar meus pés? E Jesus se volta a ele, está lá no Evangelho, já foi lavado, embora nem todos foi. Por quê? Nem todos foi porque Judas ainda ia trair Jesus, por isso que ele fala isso. Mas quando ele só lava os pés, porque o restante do corpo deles já tinha transformado para o ensinamento, para seguir os ensinamentos de Jesus. Por que ele lavou os pés? Porque os pés ele queria levar avante Pedro e todos os outros a andar divulgando o Evangelho do Cristo, quando Cristo fosse crucificado e voltasse à espiritualidade, muito embora voltasse não estaria mais presente fisicamente. Os pés Jesus lavou, só os pés, porque os pés iam levar a mensagem para ele. E aqui, Pedro então era meio durão, mas era fiel, e por isso Jesus passa para ele, depois da negativa de 3 vezes, a condução do Evangelho. E ele foi o condenador. Quando Paulo chegou com Barnabé, que não tinha sido
circuncidado ainda, Tiago não deixou que ele entrasse junto com a turma lá, os apóstolos. Não, Barnabé não pode entrar porque ele não foi circuncidado. Circuncisão é um ritual dos judeus, né, que eles têm, e até hoje tem esse ritual. Não tinha nada a ver, Jesus não falou nada disso. Pedro, então, foi chegar com o pano quente, conversar. Não, mas deixa, só aqui, depois ele vai ser circuncidado, papá. Quer dizer, Pedro era o ponderador, era o mais velho, tinha mais experiência, ele dava as instruções, né? Jesus não batizou ninguém, embora tenha sido batizado por João Batista, mas não batizou ninguém. Depois o pessoal fala que nascer de novo é da água, sem querer condenar, do batismo, embora a água do rio da miniótica, do ventre da mãe, né? E do Espírito criado por Deus. Então, meus irmãos, nós estamos numa época, então, agora nossa com a doutrina, em que esse entendimento da nossa renovação deve ser o mote principal da nossa estadia aqui. De novo, nós não estamos aqui pagando o que nós fizemos de errado, porque isso é perigoso. Se eu achar que eu estou sofrendo, que eu fiz os outros sofrerem pagando, eu cruzo os braços, desisto de querer ser feliz, aceito sofrer, que aí é o mal sofrer do nosso Evangelho também, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, bem e mal sofrer. É certo que sofreis, pena que sofreis em vão, porque não sabeis sofrer. Está lá no nosso Evangelho, como é sofrer em vão? Não saber sofrer, é gostar de sofrer? Não, isso é masoquismo. O que é saber sofrer? Está no nosso Evangelho. É isso para nós agora do dia a dia. É certo que sofreis, pena que sofreis em vão, porque não sabeis sofrer. O que é saber sofrer? Eu tenho que aceitar sofrer, porque esse mundo é de prova e expiação, eu tenho que sofrer. Isso é masoquismo. Não é? O que é saber sofrer? Eu parar comigo mesmo sem culpa, porque se eu estiver com culpa eu me enrolo. Sem culpa eu tenho que parar e falar assim, o que eu estou passando? Estou passando por isso, isso e isso. E sempre vem. Nenhum de nós está indene a essa possibilidade do testemunho, porque é esse testemunho que vai nos ajudar na nossa evolução. Eu tenho que parar e refletir. O que cada um de nós está passando hoje? O que são meus objetivos? E às vezes a gente tem uma outra lição que a gente vai poder fazer aqui em combate. Às vezes a gente passa uma determinada fase da nossa vida que a gente alcança muita coisa quando mais jovem, e também depois velho, mais experiente, né? Já estou nessa linha também, a gente perde um pouco da limitação da nossa fluido vital, do nosso corpo orgânico, mas ganha em mais serenidade, mais paciência, né? Isso é muito bom. Mas a gente está, então, nessa situação da nossa evolução espiritual e aproveitando essas oportunidades, então, para o nosso aproveitamento, para a nossa evolução. Quando a gente entender isso, a gente deixa, então, de aceitar ou de devolver a ofensa. Muito bem. Bom, mas nós só falando tudo isso aqui, nós falamos desse até que hora, né? Para falar sobre esperança. Nós começamos falando de Paulo, falando aqui do 2 Timóteo, no capítulo 3. Depois a gente pode lembrar Jesus, se eu não vim trazer a paz, faz a divisão. Numa casa tendo 5 pessoas, 3 vão estar contra 2, 2 contra 3, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Que fala até de sogra, sogra contra nora, nora contra sogra, isso aí que é natural, né? Mas, brincadeira à parte, mas assim, Jesus fala que vem trazer a divisão, né? Eu vim pôr fogo nesse terreno e tem pressa que ele pegue. Mas Jesus falava de amor, que ensinava a amar, vem falar que vai trazer a divisão, irmão contra irmão, filho contra pai, como Pedro, como Paulo falou aqui, como Jesus falou no seu sermão profético. Ele fala isso porque ele sabia que a implantação dos ensinamentos dele ia trazer divisão. Porque começava a ferir interesses particulares. E tudo aquilo que fere os nossos interesses, às vezes nós temos interesses pessoais, egoísticos e pessoais de cada um de nós. E aquilo que vem contra esse interesse nosso, eu não aceito, né? E eu crio uma série de justificativas para isso, às vezes até poética, ou às vezes até musical, ou às vezes de mil formas, para que eu mantenha o que eu conquistei, né? De uma forma, com certeza, dessa situação não tão legal, né? Para que eu não perca isso. Então, o Evangelho de Jesus, quando ele chega e fala, se alguém bater na sua face e apresenta a outra, você fala, opa, né? Ou então, ninguém pode andar no reino de Deus se não nascer de novo. Poxa, eu estou passando essa dificuldade aqui. Estou achando que quando eu morrer eu vou ser feliz. Mas eu ainda vou ter que voltar de novo aqui, nessa aqui, e vamos voltar daqui suplicando para voltar em centenas de reencarnações.
até que a gente alcance a nossa condição de espírito puro, para depois começar outro processo de espírito puro para espírito crístico. Espírito puro ainda pode falir, Alcione no livro Romance do Emmanuel, Renúncia, obrigado. Alcione no livro Renúncia, psicografia do Chico e o Espírito de Emmanuel, não precisava voltar aqui. Espírito puro, mas quis voltar, e foi orientado, você pode voltar e falir. Mas como falir? Espírito não volta para retrogrado? Não. Toda virtude que nós conseguimos até agora, ninguém tira isso de nós. É o tesouro que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não corrói. Nós conseguimos. Mas a gente tem tentações que nós não passamos ainda. O senhor não podia passar por outras tentações e falir. Mas já veio, voltou, fez a coisa certa e alavancou a evolução dela. Mas depois da condição de espírito puro, nós vamos continuar crescendo, meus irmãos, até espírito crístico. Espírito crístico, comunidade da qual Jesus faz parte. Nós já falamos aqui, desculpe repetir, Jesus, a Terra tem hoje, cientificamente comprovado pelo urânio 238, a meia-vida do urânio que vai perdendo peso pela radiação, cientificamente comprovado, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. A nossa Terra, nossa escola, foi criada por Jesus em 4 bilhões e 500 milhões de anos. E Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, já era espírito crístico. E com relação à reunião dos espíritos crísticos, com relação à Terra, nos informa Emmanuel, no livro Consolador, O Caminho da Vida, os espíritos crísticos se reuniram relativo à Terra até hoje por 2 vezes. A primeira vez, na construção da Terra. Jesus pegou a mônada do Sol e construiu a nossa sala de aula aqui, que é uma maravilha. Passando de prova e expiação agora para a lei de regeneração. A segunda vez, eles se reuniram para a encarnação de Jesus na Terra, um corpo físico. E os Espíritos falam que a terceira reunião estava por acontecer e o que vai sair desse conclave, desses Espíritos crísticos com relação à Terra, só Deus sabe. É interessante que a primeira reunião eles fizeram para fazer a Terra e a segunda quando Jesus veio, quer dizer, dá uma variação aí de 4 bilhões e 500 milhões de anos, mais ou menos, tirando 2 mil anos aí, né? Entre a reunião para a construção da Terra e a reunião para Jesus encarnar aqui, né? Para reencarnar aqui, ele fez o processo de evolução na Terra, né? Encarnar na Terra, em corpo de Cristo. É interessante que eles fazem essas reuniões, como fez aqui há 4 bilhões de anos, sem precisar mandar e-mail, sem telefonar, sem nada. Fazem assim, passa 4 bilhões de anos, com conta de novo, né? Interessante, nós vamos chegar lá. Né? Como nós vamos chegar no prazer que vai nos levar, estava lendo ainda há pouco tempo, o planeta Júpiter, nosso, é o nosso planeta mais evoluído do nossa Via Láctea aqui, é o planeta de Júpiter, que é uma maravilha, né? Que a gente vai ver o que nos aguarda, o espírito que mora lá em Júpiter, na figura, na revista espírita de Allan Kardec, eu me lembro que eu li agora há pouco tempo, em abril, quem quiser tiver a curiosidade, em abril de 1859, revista espírita, abril de 1859, agora vai dizer se o cara, o rapaz que mora, rapaz, não estou com intimidade, o espírito que mora lá em Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso, para a gente saber mais ou menos como é que é. Corpo físico, ele fala que é mais ou menos a mesma coisa, comida, ele fala que não tem comida animal, né, os animais são protegidos, etc. É interessante pra caramba, né? A moral, como é que é a moral? Bom, é muito interessante. Quem tiver curiosidade, põe no Google aí depois, Revista Espírita, abril de 1858. Vai sair a revista lá e vai falar Júpiter, a gente vai ver como é que é Júpiter. E é o nosso, para onde nós estamos caminhando. E ele fala lá, toda essa beleza de diferença da nossa Terra e a beleza que tem, é que nos emula, ou nos motiva a querer melhorar. E essa nossa melhora, meus irmãos, é de novo combate sobre nós mesmos. Vamos poder falar de outra forma, de outra vez aqui, da esperança, que é a esperança aqui do livro Linha de Luz, tocado pelo Chico também, por Humberto Campos. O tema chama Esperança, o livro, só o detalhe aqui para a gente terminar, o livro foi psicografado pelo Chico, editado em 1950, a simples 1951, 6 anos depois da Segunda Guerra Mundial, olha que coisa, meus amigos. 6 anos depois de uma guerra que matou 60 milhões de pessoas, 6 milhões só porque o pessoal era de uma etnia diferente dos demais, os judeus. 60 milhões depois a gente recebe essa mensagem do Emmanuel, do Emmanuelista aqui, o Chico, psicografia do Chico, o Espírito de Emmanuel, falando de esperança para nós. E Paulo nos fala aqui
que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para que com paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele vai listar aqui depois esperança. Quer dizer, por isso eu comecei lendo a leitura de Paulo a Timóteo, que é um texto duro, um texto, mas que nós estamos vivenciando, que Jesus falou no seu sermão profético. E embora tudo isso, Cristo está conduzindo todo o processo. Não é o governante A, B, C ou D, não é o país A, B, C ou D, que tem petróleo, que não tem, que tem gás, que não tem, que tem gente, que não tem, que tem Estado Islâmico, tem terrorista, tem tudo. O barco, quem está conduzindo o barco, quem está no meio do barco é o Cristo Jesus. E aqui, eu falei, antes de Jesus ir embora, ele pediu perdão, porque não sabíamos, ou aqueles que estavam ali não sabiam o que fazia. Na realidade, Jesus não vai voltar. Só volta quem sai. Jesus nunca saiu daqui. Ele já está aqui conosco sempre, nunca nos deixou, e ele assegurou: não nos deixarei órfãos, estarei convosco até o final dos tempos. Então, quando a gente sente, então, vivencia o nosso entendimento puro e profundo, que o nosso governador, o nosso presidente, não é do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, do Paraguai, do Uruguai, nem do Chile, nem da Colômbia, o nosso governador da terra, o nosso Cristo Jesus, nós acerenamos o coração, nós acalmamos e passamos a entregar, não sem nenhuma ação nossa de melhora, do nosso esforço de melhoria, mas sabendo que o poder único e transformador de Deus, que é o amor dele, pelo qual cada um de nós foi criado e tem uma identidade no dedo aqui, uma impressão digital única, uma íris do olho também, único, que não nos faz melhor do que ninguém, nem vaidoso, nem personalista, mas para a gente saber o cuidado que Deus tem com cada um de nós. E para encerrar, agora sim, nós vamos falar do amor, 3 tipos de amor, só num minuto, que nós temos no Evangelho grego. Nós temos 3 tipos de amor, é interessante repetir isso aqui. Nós temos o amor eros, que é o amor paixão, o amor romance. Nós temos o amor filia, com PH, grego, que eu gosto de você porque você gosta de mim, eu te ajudo porque você me ajuda, eu amo você porque você anda comigo. O amor filia. E nós temos o amor ágape, que é o amor divino. O amor ágape é o amor que Deus tem por cada um de nós. Ele nos ama agora. Ele não vai esperar a gente ser crístico ou a gente ser do espírito puro. Ele nos ama agora porque Ele antevê onde cada um de nós vamos chegar. Porque o projeto de cada um de nós não é de um homem. O projeto de cada um de nós é um projeto de Deus. E não tem como dar errado. Todos nós vamos chegar. Então, o amor ágape, ele pode não concordar com determinadas coisas que cada um de nós faz, contra a própria lei dele e contra os seus próprios outros filhos, mas ele nos ama. Ele não concorda, mas não perde, não deixa de nos amar, porque ele sabe onde nós vamos chegar. Então, com esse amor de Deus e a condução do nosso diretor Jesus, nós só temos que agradecer efetivamente todos os dias, e com fé, com paciência e calma, o nosso esforço de melhoria, ter certeza que nós vamos levar, quando aprover a Deus nos chamar de volta à vida após essa vida, a nossa bagagem, o projeto que nos propusemos para essa vida presente. Meus irmãos, quero agradecer a Deus, acima de tudo, a oportunidade de lembrar esses ensinamentos de Cristo Jesus, agradecer à casa mais uma vez, esse convite, essa oportunidade, e a cada um de vocês a paciência de a gente poder estar juntos lembrando os ensinamentos de Cristo. Que Deus nos abençoe hoje e por todo sempre. Muito obrigado.